Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve da terra ou de fora dela. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast do Chumbo ao Ouro. Eu sou Maurício Cocito. Eu sou Rafael Costa. E eu sou a Tainá Silva. E hoje nós vamos falar sobre eles, que são os nossos amigos, nossos irmãos de jornada aqui na Terra, os animais. Eles que estavam antes mesmo da gente chegar aqui, né, Rafa? Desde os dinossauros, os nossos répteisinhos, as baratinhas. Exatamente, isso considerando que a gente consegue medir, né? O que a gente consegue ter de base científica, então nem dá para precisar se os animais que nós conhecemos hoje através de fósseis, de reproduções digitais, são mesmo derivados de determinada época, se eram os únicos, se realmente eram daquela forma, né? E os cientistas até mesmo nos consideram como animais também, não é mesmo? O que diferencia nós, seres humanos, de um animal, um cachorrinho, uma baratinha? Se também nós temos instintos como eles, né? Mas, segundo a ciência, os animais não possuem a racionalidade, a razão, diferentemente de nós, seres humanos, né? Que, segundo a ciência também, possuímos essa razão, possuímos esse discernimento sobre as coisas, essa autoconsciência, é saber que somos quem somos, né? A exceção dos golfinhos, né? Que todos nós sabemos que são muito mais inteligentes que nós, seres humanos, então... Não, na verdade eu não sei ainda. Eu acho que eu não cheguei nessa inteligência para discernir se pois são é. ou não. Eles deram certo como sociedade e a gente pode acabar por aqui. Exatamente. Os golfinhos, por exemplo, né? Eles têm uma inteligência tão magnífica que eles são capazes de desligar uma parte do cérebro e deixar a outra ligada enquanto navegam, né? Então eles conseguem dormir enquanto se movem pelas águas com o seu cérebro funcionando pela metade, funcionando estritamente no essencial para guiá-los dentre as águas. Tá aí uma baita curiosidade. Eu nunca nem pensei que sairia daqui com esse conhecimento. E eu com certeza não conseguiria replicar. Eu acho que se nós desligássemos um terço do cérebro, a gente já não estaria funcionando bem, né? Já daria muito problema. Exato. Bom, mas como esse é um podcast que fala também de espiritualidade, além dessa parte do raciocínio, o que diferencia um ser humano de um outro animal? Acredito que em termos espirituais, se assim podemos dizer, o nosso contexto de plano de evolução, de comando de horda, de consciência seja diferente, né? Nós temos o plano do reino humano que rege boa parte do processo de evolução que acontece na Terra, porém o reino dévico, né, gerencia toda a parte da natureza, gerencia toda a evolução animal, e esse reino dévico aí, né, é um termo usado bastante pelos orientais lá da Índia, hindus, Vedas, enfim, no qual eles dizem que existem certas entidades, certos seres que gerenciam, organizam e evoluem a cada parte da natureza através de sua própria consciência, através de seu papel a ser desenvolvido neste mundo. Lembrando que esses seres que são citados como os elementais ou como seres oriundos de uma outra dimensão, eles não podem ser vistos pela maioria de nós, né? Com olhos nus, simplesmente utilizando-se de nossa visão física, né? Eu acho que fica mais fácil ainda da gente enxergar esse tipo de ser quando a gente olha para a natureza em si, né? A exemplo do golfinho, que desliga metade do cérebro e continua navegando, nós temos outros exemplos aí ao redor do mundo de coisas que, assim, nós não conseguiríamos explicar, né? Exato. Como, por exemplo, os cardumes de peixes, né? Que conseguem ter uma ordem unida muito mais perfeita do quase que instantânea, né? Sim, automaticamente sincronizado e nata, né? Instintiva, latente neles mesmos, dos quais
não possuem o mínimo de treinamento, eles simplesmente agem daquela maneira. E nós, humanos, né, precisamos aí de praticamente anos treinando para que consigamos fazer seres humanos tão inteligentes, né, funcionarem dessa mesma maneira, sincronizada, em perfeita harmonia, em perfeita ordem, né. Nós temos aí vários exemplos de campeões, como o Japão, por exemplo, né, que possuem uma alta gama de desempenho e perfeição em suas práticas de ordem unida. Nós temos também o exemplo dos pássaros, né, que migram de um continente ao outro com uma posição, uma localização geográfica que é de se invejar, né? Sem a gente não consegue de instrumento de navegação. A gente não consegue nem andar no nosso bairro sem o GPS hoje em dia, e os pássaros dão um baile em nós. Exatamente. E fora isso ainda nós temos a questão da aerodinâmica, né, do qual sempre um pássaro se posiciona à frente dos outros e através de seu impulso, de sua força, ele gera vácuo para que os outros atrás dele, em forma de asa delta ali, possam descansar enquanto o percurso ocorre. E a partir do momento em que esse posterior cansa, ele troca de posição com o próximo que está mais descansado e assim permanecem durante todo o voo até chegar em seu destino final. Isso tudo são exemplos de inteligência animal. E eu acho muito importante ressaltar aqui que muitos dizem que nós, seres humanos, dentro da escala espiritual evolutiva, somos superiores aos animais, o que não é verdade, já que assim, eles são pertencentes de outro reino, é um outro tipo de alma, um outro tipo de espírito. Então nós nunca devemos nos sentirmos superiores ao observar um outro animal. Até porque somos todos irmãos de evolução, de jornada, né? Até porque a gente está na Terra para isso mesmo, né? Se nós e os animais estamos dentro desse laboratório aqui para evoluir, quer dizer que um pode agregar o outro, né? Exatamente. Dentro de um grande plano cósmico, né, nós temos a capacidade de interagirmos com esses seres e muitas vezes de ensiná-los, de fazê-los entender, compreender o que seria uma evolução dita inteligente, né? Como muitos estudos dizem que os animais possuem uma alma coletiva, nós então estaríamos dando a eles referências de uma alma individual, de um conceito de consciência individual, a passo que eles, quando crescem ou vão se adaptando ao contexto em sociedade ali humana, podem acabar observando a nós e aprender conosco, né? E da mesma forma, quando nós olhamos para os animais, nós desenvolvemos um sentido muito mais sutil dentro de nossos corações, que é o do amor incondicional, né? Quando você olha para aquele seu bichinho de estimação, fazendo qualquer tipo de travessura ali, coisa errada, fazendo as necessidades onde não deveria fazer, e ao invés de você ficar com raiva, julgar e não querer mais olhar na cara do bichinho, você briga com ele. E ele, ao invés também de se afastar, pelo contrário, ele fica ali numa posição de humildade, né, com um certo receio, mas acaba sempre te fazendo algo para lhe agradar, para lhe chamar a atenção e você acaba não resistindo a isso, né? De forma que o coração, o amor estão sempre em questão, estão sempre sendo ali praticados de forma tão natural, né? Então acredito eu que a gente acaba aprendendo muito com eles, muito a questão do amor, né? E eles conosco a questão da razão. Muito bem, mestre. Isso é até uma amostra de ego diluído, né? Já que por eles não terem esse raciocínio desenvolvido, eles também não têm pensamentos de julgamento contra a gente, né? Preconceitos. Então que eu acho que é uma parte muito importante para a gente aprender com eles, né? Exatamente. E nesse contexto eu lembrei de uma história que aconteceu não comigo, mas com meu pai. Ele trabalha numa guarita, que é perto de uma reserva assim, de árvores, e ele viu um bichinho que caiu, e aí ele chegou perto para saber o que era e tal, e aí, para surpresa dele, era um gavião. Nossa. Um filhotinho de gavião, na verdade, né?
E era bem pequenininho, tava bem assustado, assim, provavelmente caiu do ninho. E a mãe não viu ou não tava na hora. E aí o meu pai tentou proteger ele ali, né? E chamou o bombeiro, chamou o IBAMA, ligou pra um monte de gente, porque ele foi desesperado, não sabia como cuidar. E aí, o fim da história, que ele voou sozinho. Antes das pessoas chegarem pra resgatar. Mas o legal dessa situação, eu não sei, mas seu pai acabou te contando o que ele sentiu quando ele olhou pro gavião? Não, mas ele me mandou um vídeo e ficou muito claro que... A gente muda até a voz pra falar com os animais, né? Sim. Ele me mandou um vídeo mostrando o gaviãozinho lá, quando eu tava perto dele. E aí ele ficava falando, fica calmo, você vai ser bem cuidado. É claro que o gavião não tava entendendo nada, né? Mas era uma forma Talvez, de... né? Talvez. Então, mas é muito louco isso, porque tem muita gente que fala que você não precisa nem verbalizar para falar com um animal. Ele capta seus pensamentos através dos seus sentidos aguçados, né? Você pode ver muitas vezes você não precisa dar uma ordem para um cachorro. Só de você pensar e olhar, ele já sabe o que é para fazer. Ou se fez errado. Sim. Mas é interessante como assim essa chamada energia, né, que nós podemos perceber, não é algo visível, mas é algo perceptível, né? E pegando esse gancho da voz, né, que a gente altera, que a Tatá falou, é como se a energia nesse nível fosse tão sutil que a linguagem fosse independente, né? E que quanto mais a energia se sutiliza, assim também nós nos sutilizamos, e é algo que é instantâneo, até a nossa voz sutiliza-se ao falar com os animais, né? Nós, principalmente em um gesto de afeto, de carinho, nós temos a tendência de deixar a nossa voz um pouco mais aguda, né? Um pouco mais suave, é como se nós estivéssemos falando muito mais ao coração do que aos ouvidos. Muito né? mais abertos, receptivos, né? Sim. Eu me lembro de uma experiência também no interior de São Paulo, enquanto jogava futebol com meu primo, e percebi dentro de um galpão, né, onde nós estávamos ali, percebi na areia que ali existia um pequeno volume, né? E quando eu cheguei ali perto, que fui retirar ali um pouco de areia para ver o que era um passarinho. Ele tinha provavelmente caído ali do ninho e acabou caindo um pouco de areia por cima dele ali. E eu peguei, ele estava vivo, então levei correndo para casa da minha tia. Lá ela preparou aquela papinha de fubá e a gente começou a alimentar aquele passarinho, né? E pensamos, né, em termos de fazê-lo viver o máximo possível, né? E eu, como não morava no interior, tinha de voltar para cá, para a capital, acabei deixando esse passarinho aos cuidados dela, né? Até dei um nome para o bichinho. E a partir desse ponto, a gente se conversava aos finais de semana e eu perguntava como ele estava. E minha tia sempre falando que ele estava bem, porém ele não durou muito tempo e acabou, né, morrendo. Mas é algo tão impressionante isso, porque mesmo a gente tendo uma distância, né, no caso eu do passarinho ali, que lutei tanto para levá-lo até minha tia a tempo, cuidei dele enquanto estava lá, e não conseguia falar com ele diretamente, mas mesmo assim me mantinha ligado com ele, né? E perguntando como estava, etc. Da mesma forma, 2 tartarugas que eu tenho também lá no interior. E é interessante porque cada vez que eu chego lá, passa cerca de 1 ano sem que eu as possa ver, mas toda vez que eu as vejo, elas me reconhecem e nada em sua face é expressivo, né? Uma tartaruga tem uma face assim muito estática, né? Ela não demonstra, ela não tem tantas expressões faciais. E a questão aí é como que nós conseguimos perceber isso, né? Essa energia de reconhecimento, né? E a partir dali a gente se questiona, como será que elas me reconhecem, né?
depois de tanto tempo, eu chego próximo a elas, elas vêm em direção a mim, a gente troca ali alguns carinhos, elas não se assustam comigo. E isso já demonstra um certo grau de confiança, né? De uma certa intimidade até, né? Eu também tenho jabuti. Olha aí. E Eu tenho jabuti. Nossa, 3 jabuticeiros aqui. Na verdade é 2, mas porque o jabuti é do Maurício, mas ele gosta muito mais de mim. Como você sabe disso? Porque ele me segue, né? Eu faço carinho nele, e aí ele fica indo atrás de mim. Que legal. Ele até dorme assim, não é, Mal? Eu acho que isso se dá por conta da compatibilidade energética, né? Sim. Cria-se um carinho, um vínculo. É como se fosse da família, muitas vezes, né? Sim, Quem não tem um cachorrinho, quem não considera da família. exatamente. E nesse sentido, né? A gente pensa, né? Nos animais, principalmente esses que estão próximos a nós, né? E os vemos como seres tão dignos de atenção, carinho, afeto, cuidado, né? E todo tipo de bom tratamento. E muitas vezes a gente não consegue olhar para o ser humano com esse mesmo olhar. Como a gente poderia ver um cachorro fazendo algo errado, e aí a gente pensa, poxa, coitado, ele não está sabendo o que está fazendo, né? Então vou perdoar ali, e mesmo assim você continua dando atenção, carinho, afeto. Porém, com o próprio ser humano, que é da nossa própria raça, se assim podemos dizer, né? Do nosso próprio grupo de almas evolutivas, muitas vezes nós não conseguimos enxergar o próximo dessa forma, né? E aí me lembra aquela passagem, né? Quando Jesus preso à cruz, ele diz, Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem, né? E será que a gente consegue olhar para o ser humano da mesma forma como a gente olha esse animalzinho próximo de nós, né? E da mesma forma, será que a gente consegue olhar os animais que consumimos da mesma forma que olhamos os animais que estão ao nosso redor, que são assim tão reconhecidos como supostos ou mesmo tratados como membros da família? E isso nos mostra o grande abismo que existe, né? Entre o nosso animal de estimação, que a gente trata com tanto carinho, e um outro ser vivo, um outro irmão que nós usamos para nos alimentar, né? Sim. E novamente, né, nós, quando falamos de igualdade, nós lembramos de Francisco de Assis, tido pela Igreja como Santo São Francisco de Assis, que considerava toda forma de vida, toda a vegetação, todos os animais, todos os astros como sendo seus irmãos. E talvez essa seja a real visão, considerando que como membros de uma família compartilhamos a mesma casa, o mesmo lar, e nem para isso matamos-nos uns aos outros. Considerando que o planeta é nossa casa, é nosso lar, e toda a vida que habita nele são os habitantes, nossos irmãos, qual sentido teria em matarmos? Qual sentido teria em nos alimentarmos uns dos outros, tirando a vida de um deles, de um de nossos irmãos, né? Quando nós enxergamos por esse prisma, percebemos que nós, como seres racionais, temos muito mais condições de modificarmos os nossos hábitos, de modificarmos as nossas estruturas, de maneira que não precisemos mais nos alimentar destes outros seres, de nos utilizarmos deles como simples alimentos, como o boi, que é visto como produto, como carne, como leite e derivados. Por nós aqui no Ocidente, mas para os indianos, por exemplo, como é mais conhecido, nós temos o mesmo como um animal sagrado, não é mesmo? Sabendo-se disso, né, por que não investirmos em entendermos e modificarmos as nossas estruturas a fim de reconhecermos a importância da vida em cada ser, a importância de cada ser como sendo um de nossos irmãos, né? Será que nós estamos nos utilizando de fato de nossa razão, de nossa real percepção sobre o que é a vida, sobre o que é respeito, sobre o que é ser civilizado? O mesmo animal, vaca, boi,
que a maioria de nós consome nem precisa chegar ao nosso ponto de raciocínio, de razão, mas o mesmo. Nem ele consome carne, e simplesmente vegetais, ervas. E quando foi feito um teste para ver como cresciam, como se desenvolviam os organismos desses bovinos, ao dar-lhes carne, foi percebido e constatado que os mesmos adquiriram a chamada doença da vaca louca. Então, se o ser humano se diz ser tão consciente de sua posição no planeta, se diz ser o topo da cadeia alimentar, porque ele talvez não se encaixe dentro desse contexto não como alimento, como presa e caçador, mas sim como irmão e irmã. Muito bem, mestre. Em algumas religiões existe até um karma, né, negativo para quem consome alimentos de procedência animal. Você consegue nos explanar um pouquinho sobre isso? Pela cultura do Oriente, principalmente, nós temos a questão de retirar uma vida, independente de qual vida seja, né? Sem nos adentrarmos tanto na doutrina específica de cada uma das visões orientais, nós podemos dizer que a vida é sempre vida e que se vive tem o direito de viver. Algo maior lhe deu essa oportunidade. Quem somos nós? Quem seríamos nós para tirar essa oportunidade da vida? Quem seríamos nós para tomarmos as rédeas e as decisões sobre o que deve viver e o que deve morrer? Quem somos nós, a partir do nosso próprio ego, decidir a partir de qual alimento devemos nos alimentar e considerando já como alimento um dos nossos irmãos animais? E isso nos mostra o quão insensíveis nós somos muitas vezes, né? Sim. Porque se nós formos observar os animais, os bichinhos de estimação que nós temos em casa, nós notamos uma sensibilidade tremenda, né? Muitos deles sentem até você chegando quando você está muito longe de casa, né? Ainda nem chegou, eles já estão percebendo, né? Meu cachorro é um deles, por exemplo. Meu pai vai trabalhar de moto e aí, quando ele tá voltando, assim, uns 10 minutos antes dele chegar, meu cachorro já tá na porta, abanando o rabo, assim, porque sabe que ele tá chegando. E aí é batata, é esperar tocar o portão que ele tá chegando. É louco isso, né? Fizeram um experimento com um cachorro e o seu dono. E esse dono sempre chegava em casa com tal meio de locomoção, não lembro agora se era um carro, e aí ficaram na dúvida se seria o barulho que fazia o cachorro Perceber, né? ficar ligado que o dono dele tá chegando. E aí fizeram ele usar outro meio de transporte. Eu não lembro agora se foi caminhando, mas o cachorro conseguiu sentir, e fizeram até em outro horário, né, também, porque pode ser o horário. O cachorro conseguiu sentir, mesmo em outro horário, que o dono dele estava chegando, mesmo sem nenhum ruído que mostrasse isso. Nenhuma referência anterior que ele conhecesse, né? Então mostra que é uma coisa energética mesmo, uma coisa espiritual, uma coisa Além transcendental. do humano, né? Além do humano, além do animal também, né? E isso nos faz lembrar que os seres humanos e os animais sempre foram muito ligados, né? Sim, nós temos algumas representações históricas, né, de animais como sendo símbolo de poder. No Egito eles eram muito usados. O próprio Anubis era a representação de um animal, Tote também. E nós temos também o exemplo dos indígenas que usavam cocar e usam até hoje, né, como símbolo de poder, repleto de penas. Nós temos os símbolos, né, como coruja, sabedoria, né? Nós temos a serpente como astúcia, né? A mansidão das ovelhas, a águia que é a visão. E o próprio animal sempre foi considerado como uma parte humana, né? Que é justamente a parte instintiva. É aquela parte que nos faz agir sem mesmo precisarmos pensar. Um reflexo, uma atitude instantânea, né? Da qual muitos chamam de instinto animal, né? E nós, como seres humanos, possuímos esses instintos, né? Por exemplo, quando nascemos não temos razão alguma, porém já sabemos aonde nos dirigirmos, a qual parte do corpo de nossas mães
nos dirigirmos se quisermos nos alimentar, né? Já sabemos, por exemplo, quem é a nossa mãe antes mesmo de enxergá-la, né? E já aprofundando nessa questão, seria interessante saber um pouco da visão psicológica. Como que funciona isso? A nossa mestra Tatá aqui, que tem mais conhecimento sobre a parte psicológica, o que você tem para nos dizer sobre essa parte? Bom, o bebê mesmo antes de desenvolver a razão, ele já tem um instinto. Uhum. Quando ele nasce, a primeira voz que ele reconhece é a do pai, porque é uma voz fora dele. Porque a voz da mãe, ele acha que é a sua própria voz. Assim como a mãe, ele considera que é parte dele. Então, ele não enxerga como se fossem duas pessoas separadas. Nossa, muito bom. E esse instinto mostra que todos somos parte de um plano maior, né? Tanto nós como nossos conterrâneos, os animais. Image animal. E pensando nisso, será que de repente o nosso animalzinho não se acha como parte de nós também? Porque se ele não tem a razão, será que de repente ele também não se sinta parte de nós mesmos? Porque a gente percebe até isso em termos de sinergia, em termos comprobatórios científicos, que quando o dono daquele animalzinho está, de certa forma, precisando, né, está ali num momento de tristeza, um pouco cabisbaixo, o animal também se sente da mesma forma. Assim como quando ele está em um estado de alegria, o animal também consegue perceber e também modifica a sua atitude, o seu comportamento, né? Legal, eles acabam somatizando tudo que a gente passa, né? Uhum. Lá em casa a gente tem 2 gatos e geralmente eles dormem no quarto da minha mãe. E ela comenta que quando ela não tá bem, eles não dormem no mesmo cômodo que ela, porque provavelmente eles devam sentir essa energia mais densa, né? Sim, E eu não sei se vocês já conseguiram observar isso, mas quando nós estamos vibrando positivamente, muitas vezes ao andar na rua mesmo, um cachorro morador de rua vem até nós. Algum de vocês já passaram por isso? Sim, cachorros, borboletas, por exemplo, passarinhos que às vezes passam por nós muito próximo, né? Creio que deva ser porque eles sintam que nós não estamos querendo o mal de ninguém, né? Então não teria o porquê de não se aproximar. Exato. Em algumas culturas de povos originários, nós temos muitos deles que falam que nós devemos entrar na selva com um respeito muito grande pela vida, por todos os seres que ali habitam. E aqueles que conseguem adentrar a selva com esse espírito, com essa consciência, nada lhe faz mal ali naquele ambiente. Eles acreditam que nem mesmo os seres nocivos à nossa saúde, à nossa integridade, acabem por nos prejudicar devido a sentirem a nossa reverência por todo aquele ambiente, aquele habitat, aquele ecossistema, né? A toda a vida, né, que ali rege o ambiente. Falando de vida, né, nós não falamos somente da vida visível, né? Quantos seres ali habitam que nós não conseguimos ver a olho nu, como falamos das outras culturas, né? E assim também falando de vida além dos olhos físicos, nós também lembramos, né, que assim como nós, quando morremos, vamos habitar um outro plano de existência em uma dimensão mais sutilizada, nós também temos isso com os nossos amiguinhos, os nossos animais, né? Uma realidade na qual os mesmos habitam, né? E que podem ali também, do outro lado, estarem muitas vezes, depois de terem partido, nos observando. Tem até episódios que contam de uma certa reencarnação, né? Uma reencarnação animal. Até mesmo aquele filme 4 Vidas de um Cachorro conta isso. Sim. Tem uma passagem do Chico Xavier também que fala sobre isso. Exatamente. Da sua cachorrinha que falece quando ele, após um tempo de falecimento, né, da sua cachorrinha, recebe então em mãos um outro cachorro que assume os mesmos hábitos que a sua cachorrinha anteriormente também assumira. E então ele a reconhece
né, no corpo físico daquele novo ser, daquele novo cachorrinho que ele então ali emocionadamente segura em seus braços. Imagina a emoção, né, de nós reconhecermos em outro animalzinho físico aquele que nos acompanhou outrora em nossas vidas, né? Que coisa mais linda. Sim, belíssimo. Seria muito, muito lindo. E isso nos mostra também mais um pouco sobre a nossa missão de resgate aqui na Terra, né? Porque o plano cósmico, o plano superior nos coloca aqui para evoluir. Então, muitas vezes as almas que estão compartilhando o mesmo espaço são almas que já estiveram conosco em outras vidas, e do lado do reino animal acontece da mesma forma, né? Pode acontecer da mesma forma, inclusive as culturas orientais, né, associam até membros humanos, como pais, mães, a determinados corpos animais em outra experiência, em outra encarnação, né, vivendo aquela experiência, né. Não é nossa intenção aprofundar aqui como isso acontece, mas assim, até mesmo nessa ocasião, a gente tem ali, independente do que cada um acredita, mas um sentido de igualdade em relação à vida. Os budistas tibetanos, eles não fazem mal a animal algum, justamente porque eles acreditam que a própria mosca que está rondando pode ser a reencarnação da sua avó, de repente. E pensar dessa forma nos levaria a um nível de consciência muito maior, já que nós não seríamos capazes de fazer mal a ninguém, nem mesmo a uma mosca. Exatamente. Toda essa nossa discussão aqui, na verdade, ela tem cunho de fazer com que cada um desperte dentro de si para o real propósito da vida como um todo, independente da humana ou da animal. E sendo tratado aqui especificamente da vida animal, para que nós consigamos reconhecer nesses seres não produtos, não comércio, não alimento, mas sim irmãos de jornada, irmãos de caminhada, mestres que nos ensinam ao amor incondicional, que nos levam a reconhecer a vida em sua plenitude em determinados pontos de vista que não seríamos capazes dentro de uma sociedade como a nossa, no qual todos nós somos de alguma forma robotizados para cumprirmos tarefas, para nos evoluirmos, mas em prol de simplesmente ajudar a própria engrenagem social e não valorizar a vida que compõe todo este planeta, né? Muito bem, mestre. E essa sua fala acho que nos deixou com um clima de término de episódio. Peninha, né? Que pena. Ficamos por aqui novamente. Nós queremos aqui convidá-los novamente. Se você é novo por aqui, gostou desse conteúdo, e se você também já anda aí de alguma forma nos ouvindo e gosta do que nós temos aqui para dizer, siga-nos aqui no Castbox. Do Chumbo ao Ouro. De repente, se você é uma pessoa de um gosto mais seleto, que gosta de algo mais reflexivo, um pouco mais objetivo, curte esse lance um pouco mais de imagens associadas a textos e reflexões, sigam-nos também no Instagram. Projeto.transmutar. E também, se você de repente tem alguma dificuldade com o aplicativo do Castbox, ou mesmo tem maior facilidade com a plataforma do YouTube, nós iremos também colocar os nossos episódios um a um lá em nossas playlists para que vocês possam nos acompanhar. Nosso canal no YouTube é Projeto Transmutar, e dentro do canal nós temos a playlist do podcast do Chumbo ao Ouro. Exatamente. Estamos com um projeto muito legal. Estamos desenvolvendo aí, iremos pegar mais a fundo dentro dos nossos projetos, dentro dos nossos trabalhos, dentro das nossas reuniões, o desenvolvimento de nosso site que vai sair aí em breve. Porém, por enquanto, se você tiver alguma sugestão ou mesmo alguma crítica construtiva, por favor, não nos deixem aí. Sem feedback. Exatamente, mandem-nos aí um e-mail para contato@projetotransmutar.com.br. Muito bem, então, meu caro ouvinte, ficamos por aqui. Um grande abraço. Paz e luz a todos. Beijo, até mais e... Transmutem-se!